Continua a ter dificuldade em reconhecer a voz de Deus? Queres conhecer os sinais ou coisas que mostram que Deus tem uma mensagem para ti? Já não está longe dessa revelação porque Deus também está interessado em comunicar consigo. Ele tem falado, mas você não o consegue ouvir. Talvez esteja à espera que ele fale do céu com uma voz estrondosa, ou queira vê-lo sentado na sua glória acima do céu e a falar consigo diretamente, mas pode não ser assim. Há sinais subtis que pode ver à sua volta e que mostram que Deus está a falar consigo. Neste vídeo, falaremos sobre 10 desses sinais. Compreender que todas as relações se baseiam na comunicação. É difícil ver duas pessoas que afirmam ter uma ligação, seja no casamento, na família ou nos negócios, e não comunicam. A comunicação é a ferramenta que aumenta o sucesso de qualquer relação. Não manter uma ligação verbal com os seus entes queridos pode ser um sinal de que está disposto a abandonar a sua união com eles. E se eles não o contactarem, pode ser que não o valorizem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança por 3 razões. Em primeiro lugar, para a comunhão e o companheirismo. Em segundo lugar, para a adoração. Em terceiro lugar, para que o homem fosse responsável por todas as outras criaturas e por toda a terra. Deus visitava constantemente Adão no jardim do Éden, ao fim do dia, para conversar, comungar e criar laços com ele. É assim que Deus valoriza a nossa comunicação com ele. É preciso saber que a comunicação não é unilateral. Se você é o único que fala numa relação e a outra parte está sempre calada, então você é o único nessa relação. A comunicação deve acontecer mutuamente antes de se poder chamar-lhe uma relação. Até agora, deve ter sido o único a falar com Deus. Também deseja ouvir Deus, mas não sabe por que é que não o ouve, por muito que preste atenção. Antes do fim deste vídeo, posso garantir-lhe que o vai ouvir. Talvez nem sequer se aperceba de que precisa de o ouvir. Durante todo este tempo, pensou que o seu único assunto com Deus era ir e dizer-lhe o seu pedido e esperar que ele lhe respondesse. Não conseguirá obter o resultado de que necessita se utilizar essa abordagem. Por vezes, Deus dá-lhe instruções para dirigir o seu caminho para as respostas que deseja, em vez de trazer a solução à sua porta. Talvez estejas na categoria daqueles que acreditam que é impossível ouvir Deus. Isso não é verdade. O diabo tem estado a enganá-lo ao dar-lhe essa mentalidade. A Bíblia diz em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas seguem-me. Isso deve dizer-lhe que desde que esteja no redil de Jesus, pode ouvi-lo tal como ele o ouve a si. Se estiveres rendido e entregue a ele, não precisas de te esforçar para ouvir a sua voz. Se está na categoria daqueles que costumavam ouvir Deus antes, mas não conseguem agora, a sua solução também está aqui neste vídeo. Não se pode ser um cristão de boa fé se não se consegue ouvir Deus. Não pode viver uma vida de sucesso na terra, cumprir o seu objetivo e ter impacto em vidas sem a voz da direção de Deus. A voz de Deus é poderosa para o guiar no caminho certo e para o confortar nos momentos difíceis. É o que lhe dá vida e faz com que a sua existência na terra valha a pena. Imagina que pertences a uma destas categorias que mencionei anteriormente. Parabéns, porque já ouviu Deus. Este vídeo por si só é um sinal de que Deus tem uma mensagem para si. O nosso Deus é um Deus de sinais e de maravilhas. Os seus actos são manifestados através de sinais, assim como a sua voz. Alguns desses sinais dificilmente podem ser reconhecidos como a voz de Deus e podem ser tomados como certos. Foi o caso de Elias, que foi ao monte para ouvir a voz de Deus. Veio um vento forte, mas Deus não estava nele. Houve um terremoto, mas Deus não estava nele, até que veio uma pequena voz, e lá estava Deus. Isto é para que saibas que Deus não te falará de forma tão extravagante como esperavas. Ele pode estar a tentar passar uma mensagem através de um destes sinais que vamos discutir, mas você não tem estado a prestar atenção. A partir de agora, preste atenção a estas 10 coisas quando elas acontecerem à sua volta. São indícios de que Deus tem uma mensagem para si. O que são estas coisas ou sinais?
primeiro, a insônia ou o acordar a uma determinada hora da noite. Uma das maneiras pelas quais Deus alerta o seu espírito de que há uma instrução para si é mantendo-o acordado durante a noite sem motivo. Se calhar, já há algum tempo que tem tido esta experiência e pensava que era insônia, mas está enganado. O teu espírito mantém-te acordado porque há uma mensagem do Senhor que não podes perder. Por vezes, acorda a uma determinada hora da noite e não consegue voltar a dormir até de manhã. Pode acontecer ao mesmo tempo. Talvez durante a semana acorde às 3 da manhã e não adormeça até ao nascer do dia. Não é normal. Pelo contrário, não é uma oportunidade para trabalhar ou começar as suas tarefas. É um sinal profundo do mundo espiritual. Nesta altura, é perigoso distrair-se, pegando no telemóvel ou virando-se sem rumo na cama. É a altura de ligar o seu espírito ao Espírito de Deus e de estar em sintonia com as suas instruções. Deus aproveita os períodos noturnos para falar convosco, porque compreende que o dia será sempre agitado. Estará tão absorvido pelo trabalho que o ruído do seu ambiente ou mesmo da sua mente o impedirá perpetuamente de prestar atenção a ele. A noite é um tempo de paz. O teu espírito, a tua alma e o teu corpo estarão todos em repouso. Por isso ele aproveita essa oportunidade para te comunicar a sua mente. Quando acordares nessa altura, liga o teu espírito imediatamente, fazendo as seguintes coisas. Ele libertará essa mensagem para o seu espírito, acompanhada da sabedoria e das instruções para a jornada do dia. A primeira coisa que deves fazer é adorar. Saturar o seu espírito com canções de adoração lentas, mas intensas. Não estou a dizer que deve tocar a canção de adoração num sistema de som. Cante-a do mais profundo do seu coração, em honra e adoração ao Deus mais elevado. A adoração liga o seu espírito ao Espírito de Deus e ajuda-o a sintonizar-se com os impulsos espirituais. Durante este processo, o Espírito Santo soprará em si, dando-lhe uma visão e revelação da sua vontade. Haverá um estímulo no seu coração, sabedoria, conhecimento, ou mesmo uma voz a transmitir a mensagem que ele quer transmitir. Meditar é outra coisa a fazer quando se tem uma noite mal dormida ou se está sempre a acordar a uma determinada hora. Compreenda que o seu objeto de meditação deve ser a palavra de Deus, o seu objetivo, ou qualquer coisa que o edifique. Nunca é demais sublinhar o poder da meditação. O salmista foi um exemplo bíblico profundo de um meditador. Ao longo do livro dos Salmos, ele mencionou muitas vezes como meditava na palavra de Deus e como isso mudou a sua vida para Deus. A meditação era o segredo do seu sucesso e da sua vitória na vida. A sua meditação estava sempre associada às estações nocturnas. No Salmo 119, 148, ele diz: "Os meus olhos ficam abertos durante as vigílias da noite, para que eu medite nas tuas promessas." Isto porque precisa de um ambiente tranquilo para se concentrar no seu objeto de meditação, que é Deus. A voz de Deus pode ser demasiado suave para ser ouvida num ambiente ruidoso. Por isso, ele prefere falar consigo à noite. Abraão tinha o hábito de estar diante de Deus todas as primeiras horas da manhã, como está registrado em Gênesis 9:27. Até Isaac encontrou um momento agradável para meditar à noite, e o resultado foi soberbo. Gênesis 24:63 dá-nos a entender que Isaac saiu para o campo uma noite para meditar, e quando olhou para cima, viu camelos a aproximarem-se. Esses camelos aproximavam-se de Rebeca, a sua mulher, com quem o servo de Abraão casou, e que lhe trouxe de Harã. O processo de meditação abre-nos os olhos para as nossas possibilidades em Deus e para tudo o que talvez não tenhamos visto ou conhecido sobre nós próprios. Quando medita na palavra de Deus, os olhos do seu coração iluminam-se para que possa conhecer a esperança para a qual Deus o chamou, as riquezas da sua gloriosa herança nos santos e o seu grande poder que atua em si. Sentirá a voz de Deus a falar no seu coração sobre qualquer motivo que o tenha mantido acordado. Mantenha a sua paz e concentre-se em Deus da próxima vez que acordar à noite. Há uma mensagem que não pode perder.
Ler a Bíblia é também uma forma prática de ligar o seu espírito ao coração de Deus. A vontade de Deus está escrita na sua palavra, e o Espírito Santo está à espera de lhe transmitir essa mensagem enquanto estuda as Escrituras. Ele abrir-lhe-á os olhos para o mistério por detrás de um determinado versículo que já deve ter ouvido inúmeras vezes. A noite é a melhor altura para consultar a Bíblia em busca da vontade de Deus. Pode também rezar quando acorda durante a noite. Mesmo que durma profundamente à noite, sem qualquer perturbação, ponha o despertador e acorde para rezar, estudar a palavra de Deus, meditar ou adorar. Os períodos noturnos têm um sinal espiritual muito forte. É mais fácil estar em sintonia com os ritmos do céu à noite do que em qualquer outra altura. Quando acordar à noite sem motivo, reze e peça a Deus que lhe revele por que é que ele o acordou. Reze abundantemente no Espírito para desbloquear essa revelação. Jesus também tinha o hábito de orar sozinho nas primeiras horas da manhã. Era o seu tempo de comunhão com o Pai, sozinho, sem a distração dos seus discípulos ou de qualquer outra pessoa. Não importa o quanto esteja ocupado com as atividades da igreja ou outros compromissos do reino, faça do período noturno um tempo de profunda intimidade com o seu Criador. Número 2. O sentimento de ansiedade ou de paz. Pode ser Deus a chamar a sua atenção para Ele quando está ansioso sem razão aparente ou simplesmente estressado, mesmo sem estar muito ocupado com o trabalho. A Bíblia diz que se deve chegar a Ele, o que está cansado e sobrecarregado, e Ele lhe dará descanso. A sua ansiedade pode ser porque precisa de descanso, e encontrará esse descanso em Cristo Jesus. Na maioria das vezes, pode achar que tudo está a correr bem na sua vida, mas Deus vê para além de si. Pode ter detectado que o diabo está a manobrar para entrar na sua vida, e a melhor maneira de o aproximar dele nesse momento é através dessa ansiedade. Se está sempre estressado e preocupado, pode ser outra forma de lhe dizer que se afastou da presença de Deus durante demasiado tempo. Talvez estivesse muito empenhado na sua comunhão com Deus antes de arranjar um emprego que lhe retirasse toda a atenção. Uma das formas de saber que está a perder o seu lugar secreto é quando se torna inquieto e pesado, sem razão aparente. Lembre-se que a ausência da presença de Deus é sempre caótica na vida de uma pessoa. A única maneira de descansar é tirando um tempo para ter comunhão com Deus. Há uma instrução no seu coração: nunca a receberás enquanto não te ligares a Ele. Também pode ficar ansioso porque ainda não sabe como entregar tudo a Deus. Quando está preocupado com muitas coisas, está a dizer a Deus que consegue resolver tudo sozinho e que não precisa da sua ajuda. Filipenses 4:6 diz-nos para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Há duas coisas que esta Escritura nos encoraja a fazer em vez de estarmos ansiosos, e todas elas chamarão a nossa atenção para Deus. A primeira é a oração e a petição. Em vez de nos preocuparmos, oremos a Deus e coloquemos a nossa petição aos seus pés. Depois disso, cante louvores a Deus em ação de graças. Aprecie-o por tudo o que Ele fez por si e pelo que está prestes a fazer nessa situação. A ação de graças tem poder, pelo que a Bíblia nos instrui a agradecer sempre a Deus. Independentemente da sua situação, agradecer a Deus é outra forma de exercer a sua fé e crença em Deus. Mostra que confia nele e que tem a certeza de que, aconteça o que acontecer, Ele estará sempre ao seu lado. Não ignore os fardos desnecessários, a inquietação e a falta de paz que está a sentir. Deixe que isso o aproxime de Deus para obter revelação e instrução. Em contrapartida, a paz é também uma forma de saber que Deus está a falar consigo. Paulo, falando aos Filipenses em Filipenses 4:7, disse: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Esta afirmação surge depois de os ter encorajado a não andarem ansiosos por nada, mas antes a orarem e a darem graças. A ação de oração e de ação de graças nessa altura trará a paz de Deus ao seu coração para ultrapassar a situação. A Bíblia diz que esta paz transcende o entendimento humano,
está muito para além da compreensão humana. Isto porque a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de manter a calma no meio de todas as tempestades que possam estar a assolar-nos. A vida tem os seus altos e baixos. Pode ter passado por certas situações que não sabe como sobreviveu e, enquanto viver, o diabo continuará a perturbá-lo, porque ele nunca se cansa. Mas a paz do Senhor é a tua âncora que te ajuda a navegar através de tudo isto. Esta paz pode não fazer sentido para toda a gente, porque se perguntam por que é que se mantém calma em tempos tão difíceis. Jesus disse aos seus discípulos que a paz que ele lhes dá não é como a que o mundo dá. O mundo pode não compreender por que é que está tão calmo apesar da situação caótica que o rodeia, porque a definição de paz deles é a ausência de problemas, mas a sua definição de paz é Deus nos seus problemas. Quando o Senhor decide inundar o seu coração de paz, mesmo nos momentos difíceis, está a tentar dizer-lhe que está consigo e que tudo vai correr bem. Os discípulos nunca souberam disso quando tiveram um encontro com aquela tempestade. Estavam cheios de ansiedade até que acordaram Jesus do seu sono, e ele disse paz ao vento, que se aquietou. A sua falta de fé pode impedi-lo de detectar a paz de Deus dentro de si. Foi por isso que Jesus perguntou aos discípulos, depois de ter repreendido o vento, dizendo: "Por que tendes tanto medo? Ainda não tendes fé?" Lembrem-se que vivemos pela fé e não pela vista. Tudo à sua volta pode ser terrível, e pode até parecer que Deus já não está presente consigo, mas tenha fé. Quando exerce a sua fé numa situação destas, essa paz vai saturar o seu coração, assegurando-lhe que vai vencer. Mas se escolheres ter medo, o diabo vai certamente fazer com que o teu medo se concretize. Você está prestes a ouvir uma verdade muito amarga de mim agora mesmo. Por mais horrível que seja a tua situação, Deus não te pode ajudar se não tiveres fé. Deus não é sentimental. A fé é a única moeda com que se fazem transações espirituais. Também é possível detectar a voz de Deus através da fé. Mesmo que Deus lhe fale diretamente e você acredite que ele não é Deus, esse encontro não terá qualquer resultado na sua vida. No que diz respeito à paz, pode ser difícil tê-la quando se tem dúvidas. É preciso estar concentrado e acreditar que Deus é uma recompensa para aqueles que o procuram diligentemente. É nessa altura que a paz da sua presença lhe dá a orientação de que necessita. Sim, a paz é uma ferramenta espiritual que o ajuda a fazer as escolhas certas. Pode estar a contemplar entre duas opções sem saber qual delas escolher. Escolha aquela que mantém a sua mente em repouso. O número de opções não importa. Deus sempre dará paz ao seu coração quando você pensar na escolha certa. Pode filtrar o conselho certo quando muitos conselheiros estão a dar a sua opinião sobre um assunto que lhes apresentou. O conselho certo dar-lhe-á sempre paz. Isso não significa que as outras pessoas sejam más. Pode haver muitas coisas boas a fazer numa situação, mas apenas uma coisa certa. Se está à espera de ouvir Deus em relação a um problema, preste atenção à voz da paz. Número 3. Mensagens repetitivas. Quando se ouve uma mensagem vezes sem conta, é porque Deus está a falar consigo. Este tipo de mensagem pode vir através de uma voz de um só canal, como aconteceu com Samuel no templo. Como uma criancinha levada para servir no templo, ele não sabia como reconhecer a voz de Deus. Pensou que era Eli a falar com ele, mas a voz persistiu até ele perceber quem estava a falar com ele. Também se pode ter sonhos repetitivos. É quando acordamos de um sonho específico e voltamos a dormir e a sonhar o mesmo sonho. Não se trata de coincidências. Deus não se esqueceu de que o chamou pela primeira, segunda ou terceira vez. Ele está a repetir as suas mensagens para que saibas que é Ele que está a tentar chamar a tua atenção. O faraó teve de sonhar o mesmo sonho 2 vezes de formas diferentes para que ele pudesse levar a sério o significado desses sonhos. Mesmo quando José sonhou que estava a governar os seus irmãos, foi 2 vezes. Deus pode repetir a mesma voz, sonho, sinal ou qualquer outro encontro que tenha tido para lhe transmitir a sua mensagem. Outra forma de repetição que pode encontrar quando Deus tem uma mensagem para si
é a que vem de diferentes canais. Isto é, quando não houve esta instrução apenas do seu testemunho interior, mas também de outras fontes, que podem ser o seu pastor, os seus amigos, ou mesmo a internet. Talvez tenha sido maltratado por um ente querido há alguns anos e tenha pensado que tinha perdoado e esquecido a situação. No entanto, de vez em quando, lembra-se sempre desse incidente horrível, e isso parte-lhe o coração. Repara que sempre que isso acontece, volta a ficar amargo e zangado. Se Deus quiser chamar a sua atenção para a necessidade de rezar para curar o seu coração partido, primeiro fará com que essa dor seja tão intensa no seu coração. Depois, fará com que tudo e todos à sua volta lhe comuniquem as suas intenções relativamente à sua cura. Ouve o seu pastor a pregar sobre a cura emocional quando vai à igreja. Quando telefona aos seus amigos para partilhar o fardo com eles, eles encorajam-no a procurar terapia. As plataformas das redes sociais permitem-lhe ver diversos podcasts, vídeos e mensagens motivacionais sobre saúde mental. Pode andar pela rua e ver um cartaz de um evento sobre saúde emocional. É assim que Deus passa instruções através de mensagens repetitivas. Não são coincidências. Não estão lá porque era suposto acontecer assim. Deus orquestrou tudo para que você tenha certeza de que é Ele quem está falando com você. Ignorar estes sinais é um risco para si. Não se trata de mitos, mas de realidades apoiadas pelas Escrituras. Se há algo que não deve ser tomado de ânimo leve na vida, é a voz de Deus. A sua voz é a sua âncora para a vida de que necessita e não a deve tomar como garantida. Mais sinais mostram que Deus tem uma mensagem para si. Continue a observar para descobrir. Número 4. Uma doença estranha ou uma circunstância infeliz. Isto pode parecer estranho porque pode perguntar-se por que é que Deus o fará enfrentar uma doença ou uma situação difícil para poder falar consigo. Não. Deus não o deixará passar por qualquer dor, mas o diabo irá de fato infligir-lhe essas dores devido às suas falhas, ou porque Deus intencionalmente permite o desafio para que ele possa ver o seu nível de fé nele. João 5:14 diz: Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Vê, estás outra vez bom. Para de pecar, ou pode acontecer-te algo pior. Foi o caso do paralítico que esteve 38 anos no tanque de Betesda. Depois de Jesus o ter curado, encontraram-se mais tarde no templo, e Jesus teve de o avisar para deixar de pecar, caso contrário acontecer-lhe-ia algo pior. Isso significa que o pecado do homem deve ter sido a razão pela qual ele ficou naquela condição por 38 anos. Isto confirma ainda mais o que a Bíblia diz em Isaías 59:1-2. O braço do Senhor não é demasiado curto para salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A sua doença ou situação difícil é uma mensagem de que Satanás o deve ter capturado devido aos seus pecados, e que precisa de correr para Jesus para obter misericórdia e libertação dessa situação. Isto não significa de forma alguma que todos os doentes sejam pecadores. No capítulo 9 de João, ocorreu um incidente com um homem que nasceu cego. Os discípulos de Jesus perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele respondeu: Nem este homem, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Os problemas da vida tornam-nos vulneráveis e abertos ao maior número possível de soluções. O diabo que instigou esse problema programou-o dessa forma para poder ter acesso à sua vida e destruí-lo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pode tirar partido dessa situação e transformar aquilo que o diabo queria que fosse mal no seu maior avanço na vida. Isto só pode acontecer se for sensível às suas instruções durante esse período, se estiver empenhado em fazer o que está certo, independentemente de todas as más opções que tiver, e se conseguir voltar a Deus e ouvir o que Ele tem para lhe dizer relativamente a essa situação e a sua vida em geral. Não desperdice a sua época de dor.
Deus também pode ensinar-lhe muitos valores de que vai precisar à medida que avança em direção ao seu destino. A Bíblia diz que, apesar de Jesus ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Os momentos difíceis podem ensinar-lhe alguns valores fundamentais da vida que não terá oportunidade de aprender quando tudo lhe corre bem. Também pode construir a sua fé em Deus, aprendendo a confiar nele em cada processo da sua jornada. Estas são algumas das mensagens que Deus nos transmite quando estamos aflitos ou confrontados com os problemas da vida. Número 5. Portas abertas ou fechadas de oportunidades. Deus pode usar uma porta aberta ou fechada para lhe transmitir uma mensagem. Pode acontecer de tal forma que não duvides se é Deus ou não. Moisés e os filhos de Israel estavam encalhados no Mar Vermelho e pediram ajuda a Deus. Ele respondeu-lhes, dando poder à vara de Moisés para criar um caminho através do mar. Isso foi uma porta aberta instantânea para enfrentar o desafio. Eles não precisaram de mais orações para pedir permissão a Deus antes de atravessar o mar. Se tem estado a rezar a Deus a respeito de uma situação e Deus abre subitamente essa porta de avanço, essa é a mensagem de Deus para os seus resultados que lhe é entregue. Seja o que for que precise de Deus, seja direção, liberdade, provisão, proteção ou unção, Ele dá-lhe a resposta de que precisa. É a sua forma de lhe garantir o seu amor e o seu empenho em resolver os seus problemas. Tem de ter cuidado e paciência para esperar em Deus pelas respostas, porque o diabo pode apresentar-lhe uma bênção falsa e manipulá-lo para que pense que é a bênção original de Deus que pediu em oração. Nem todas as portas abertas são de Deus. Mantenha-se sensível ao Espírito e verifique todas as instruções antes de acreditar nelas. Deus também pode comunicar consigo através de uma porta fechada. Se tem estado a orar para ouvir Deus relativamente a um assunto, e Ele fecha todas as portas que tornam esse desejo possível, essa é uma mensagem segura de Deus de que Ele não o apoia. Isso não significa que o diabo não possa interromper as suas respostas. No entanto, Deus está empenhado em concretizar as suas expectativas se estas estiverem de acordo com o seu propósito para a sua vida. Se não estiver alinhado, Ele fechará todas as portas que levem a essa possibilidade. O diabo não pode impedir o propósito de Deus para a sua vida, se os seus caminhos estiverem corretos com Deus. Por isso, uma porta fechada é uma maneira segura de saber que Deus não está envolvido nesse esforço ou desejo. Número 6. Encontros físicos. Este é o aspecto da recepção de uma mensagem de Deus que muitas pessoas esperam. E sim, é possível encontrar Deus fisicamente. No entanto, tais incidentes são raros. A Bíblia dá muitos exemplos de pessoas que experimentaram Deus fisicamente e as mensagens que receberam desse encontro. Isso não significa que tenham visto Deus face a face. Deus mostrou-se-lhes através de acontecimentos estranhos que não deixaram dúvidas no seu coração de que se tratava de Deus. A experiência de Moisés com a sarça ardente é um excelente exemplo desse tipo de encontro. Ele estava a criar o rebanho do seu sogro Jetro quando viu uma sarça a arder, mas que não se consumia. Esta visão era estranha, e ele ficou tão espantado que decidiu observá-la de perto. Foi então que Deus lhe falou alto e bom som do fogo e lhe deu instruções sobre a libertação dos filhos de Israel da terra da sua escravatura. Deus pode também transmitir-lhe uma mensagem, dando-lhe um sinal que aumente a sua curiosidade. Ele exporá o mistério por detrás dessa revelação, quando começar a aproximar-se dela em pensamento e oração. O apóstolo Paulo também se encontrou fisicamente com Deus a caminho de Damasco. Ele era alguém que estava vendido à perseguição dos cristãos naquela altura, mas Deus tinha uma vocação diferente para ele. Encontrou Jesus a caminho de Damasco através de uma luz brilhante que brilhava do céu. Caiu do cavalo e ouviu uma voz do céu que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nessa altura, Saulo reconheceu que era o Senhor. Depois dessa experiência, ficou cego durante 3 dias, até que Ananias orou por ele e a vista lhe foi restituída. Esse encontro foi marcante porque Saulo se rendeu a Jesus
e recebeu seu chamado para o ministério. Estes são apenas 2 exemplos bíblicos de encontros físicos que as pessoas tiveram com Deus no meio de outras. Deus fala com os seus filhos de uma forma tão direta e clara. No entanto, não se deve insistir em receber a mensagem de Deus da mesma forma quando Deus quer falar conosco de outras maneiras. Este tipo de encontro é raro e pode nunca o ter. Preste atenção a outras formas subtis de Deus falar consigo, para que não perca o que Deus está a tentar transmitir ao seu espírito nesta época. Já experimentou algum destes sinais? Ouviu a voz de Deus? Continue a assistir enquanto examinamos mais. Número 7. Confirmar a sua palavra através das pessoas que o rodeiam. As pessoas são uma dádiva de Deus para nós. Vivemos numa geração que despreza as pessoas e o seu impacto nas nossas vidas. Muitas vezes, corremos para percorrer a jornada da vida sozinhos, mas esse nem sempre é o desígnio de Deus. Pensamos que podemos sempre caminhar com Deus pessoalmente, sem precisar de pessoas. De certa forma, tem razão, mas pode estar enganado sob outro ângulo. Deus pode utilizar as pessoas como um canal para lhe comunicar o seu pensamento. É por isso que devemos rodear-nos de pessoas piedosas que possam captar sinais espirituais e revelar a mente de Deus. No Antigo Testamento, vemos Deus a usar os profetas como receptáculos para enviar a sua mensagem ao seu povo. Uma das razões pelas quais Deus usa pessoas à sua volta é o facto de você ainda não ser espiritualmente maduro o suficiente para captar a voz do Espírito. Sim, isto é muito instrutivo. A maioria das pessoas pensa que a salvação é o fim da nossa caminhada com Deus, sem saber que é um meio. Para além da salvação, somos responsáveis por crescer na nossa caminhada com Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3, 1-3: Eu, porém, irmãos, não podia dirigir-me a vós como a pessoas espirituais, mas como a pessoas da carne, como a crianças em Cristo. Eu vos alimentei com leite, e não com alimento sólido, porque não estáveis preparados para isso. E mesmo agora, ainda não estáis preparados, porque ainda sois da carne. Pois enquanto há ciúmes e contendas entre vós, não sois da carne e não vos comportais apenas de modo humano. Tendo em conta esta passagem, perguntamo-nos, quando é que Paulo se tornou um cozinheiro que serve os seus seguidores com comida? Não. Ele queria dizer que estas pessoas ainda eram bebés em relação às coisas espirituais, pelo que lhes era difícil captar os sinais do Espírito. Deus não pode transmitir a sua mensagem a esta igreja. Em vez disso, envia Paulo, que comunica a mensagem de uma forma que eles possam compreender. Vimos este exemplo clássico com Eli e Samuel. Os pais de Samuel dedicaram-no ao serviço de Deus, e ele fez um excelente trabalho durante muitos anos. Abria as portas do templo diariamente e limpava o local e os vasos usados para o sacrifício. Continua a ter dificuldade em reconhecer a voz de Deus? Queres conhecer os sinais ou coisas que mostram que Deus tem uma mensagem para ti? Já não está longe dessa revelação porque Deus também está interessado em comunicar consigo. Ele tem falado, mas você não o consegue ouvir. Talvez esteja à espera que ele fale do céu com uma voz estrondosa, ou queira vê-lo sentado na sua glória acima do céu e a falar consigo diretamente, mas pode não ser assim. Há sinais subtis que pode ver à sua volta e que mostram que Deus está a falar consigo. Neste vídeo, falaremos sobre 10 desses sinais. Compreender que todas as relações se baseiam na comunicação. É difícil ver duas pessoas que afirmam ter uma ligação, seja no casamento, na família ou nos negócios, e não comunicam. A comunicação é a ferramenta que aumenta o sucesso de qualquer relação. Não manter uma ligação verbal com os seus entes queridos pode ser um sinal de que está disposto a abandonar a sua união com eles. E se eles não o contactarem, pode ser que não o valorizem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança por 3 razões. Em primeiro lugar, para a comunhão e o companheirismo. Em segundo lugar, para a adoração. Em terceiro lugar, para que o homem fosse responsável por todas as outras criaturas e por toda a terra. Deus visitava constantemente Adão no jardim do Éden, ao fim do dia, para conversar, comungar e criar laços com ele.
É assim que Deus valoriza a nossa comunicação com Ele. É preciso saber que a comunicação não é unilateral. Se você é o único que fala numa relação e a outra parte está sempre calada, então você é o único nessa relação. A comunicação deve acontecer mutuamente antes de se poder chamar-lhe uma relação. Até agora, deve ter sido o único a falar com Deus. Também deseja ouvir Deus, mas não sabe por que é que não o ouve, por muito que preste atenção. Antes do fim deste vídeo, posso garantir-lhe que o vai ouvir. Talvez nem sequer se aperceba de que precisa de o ouvir. Durante todo este tempo, pensou que o seu único assunto com Deus era ir e dizer-lhe o seu pedido e esperar que ele lhe respondesse. Não conseguirá obter o resultado de que necessita se utilizar essa abordagem. Por vezes, Deus dá-lhe instruções para dirigir o seu caminho para as respostas que deseja, em vez de trazer a solução à sua porta. Talvez estejas na categoria daqueles que acreditam que é impossível ouvir Deus. Isso não é verdade. O diabo tem estado a enganá-lo ao dar-lhe essa mentalidade. A Bíblia diz em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas seguem-me. Isso deve dizer-lhe que desde que esteja no redil de Jesus, pode ouvi-lo tal como ele o ouve a si. Se estiveres rendido e entregue a ele, não precisas de te esforçar para ouvir a sua voz. Se está na categoria daqueles que costumavam ouvir Deus antes, mas não conseguem agora, a sua solução também está aqui neste vídeo. Não se pode ser um cristão de boa fé se não se consegue ouvir Deus. Não pode viver uma vida de sucesso na terra, cumprir o seu objetivo e ter impacto em vidas sem a voz da direção de Deus. A voz de Deus é poderosa para o guiar no caminho certo e para o confortar nos momentos difíceis. É o que lhe dá vida e faz com que a sua existência na terra valha a pena. Imagina que pertences a uma destas categorias que mencionei anteriormente. Parabéns, porque já ouviu Deus. Este vídeo por si só é um sinal de que Deus tem uma mensagem para si. O nosso Deus é um Deus de sinais e de maravilhas. Os seus actos são manifestados através de sinais, assim como a sua voz. Alguns desses sinais dificilmente podem ser reconhecidos como a voz de Deus e podem ser tomados como certos. Foi o caso de Elias, que foi ao monte para ouvir a voz de Deus. Veio um vento forte, mas Deus não estava nele. Houve um terremoto, mas Deus não estava nele, até que veio uma pequena voz, e lá estava Deus. Isto é para que saibas que Deus não te falará de forma tão extravagante como esperavas. Ele pode estar a tentar passar uma mensagem através de um destes sinais que vamos discutir, mas você não tem estado a prestar atenção. A partir de agora, preste atenção a estas 10 coisas quando elas acontecerem à sua volta. São indícios de que Deus tem uma mensagem para si. O que são estas coisas ou sinais? O primeiro, a insônia ou o acordar a uma determinada hora da noite. Uma das maneiras pelas quais Deus alerta o seu espírito de que há uma instrução para si é mantendo-o acordado durante a noite sem motivo. Se calhar, já há algum tempo que tem tido esta experiência e pensava que era insônia, mas está enganado. O teu espírito mantém-te acordado porque há uma mensagem do Senhor que não podes perder. Por vezes, acorda a uma determinada hora da noite e não consegue voltar a dormir até de manhã. Pode acontecer ao mesmo tempo. Talvez durante a semana acorde às 3 da manhã e não adormeça até ao nascer do dia. Não é normal. Pelo contrário, não é uma oportunidade para trabalhar ou começar as suas tarefas. É um sinal profundo do mundo espiritual. Nesta altura, é perigoso distrair-se, pegando no telemóvel ou virando-se sem rumo na cama. É a altura de ligar o seu espírito ao Espírito de Deus e de estar em sintonia com as suas instruções. Deus aproveita os períodos noturnos para falar convosco, porque compreende que o dia será sempre agitado. Estará tão absorvido pelo trabalho que o ruído do seu ambiente ou mesmo da sua mente o impedirá perpetuamente de prestar atenção a ele. A noite é um tempo de paz. O teu espírito, a tua alma e o teu corpo estarão todos em repouso. Por isso ele aproveita essa oportunidade para te comunicar a sua mente.
Quando acordares nessa altura, liga o teu espírito imediatamente, fazendo as seguintes coisas. Ele libertará essa mensagem para o seu espírito, acompanhada da sabedoria e das instruções para a jornada do dia. A primeira coisa que deves fazer é adorar. Saturar o seu espírito com canções de adoração lentas, mas intensas. Não estou a dizer que deve tocar a canção de adoração num sistema de som. Cante-a do mais profundo do seu coração, em honra e adoração ao Deus mais elevado. A adoração liga o seu espírito ao Espírito de Deus e ajuda-o a sintonizar-se com os impulsos espirituais. Durante este processo, o Espírito Santo soprará em si, dando-lhe uma visão e revelação da sua vontade. Haverá um estímulo no seu coração, sabedoria, conhecimento, ou mesmo uma voz a transmitir a mensagem que ele quer transmitir. Meditar é outra coisa a fazer quando se tem uma noite mal dormida ou se está sempre a acordar a uma determinada hora. Compreenda que o seu objeto de meditação deve ser a palavra de Deus, o seu objetivo, ou qualquer coisa que o edifique. Nunca é demais sublinhar o poder da meditação. O salmista foi um exemplo bíblico profundo de um meditador. Ao longo do livro dos Salmos, ele mencionou muitas vezes como meditava na palavra de Deus e como isso mudou a sua vida para Deus. A meditação era o segredo do seu sucesso e da sua vitória na vida. A sua meditação estava sempre associada às estações nocturnas. No Salmo 119, 148, ele diz: Os meus olhos ficam abertos durante as vigílias da noite, para que eu medite nas tuas promessas. Isto porque precisa de um ambiente tranquilo para se concentrar no seu objeto de meditação, que é Deus. A voz de Deus pode ser demasiado suave para ser ouvida num ambiente ruidoso. Por isso, ele prefere falar consigo à noite. Abraão tinha o hábito de estar diante de Deus todas as primeiras horas da manhã, como está registrado em Gênesis 9:27. Até Isaac encontrou um momento agradável para meditar à noite, e o resultado foi soberbo. Gênesis 24:63 dá-nos a entender que Isaac saiu para o campo uma noite para meditar, e quando olhou para cima, viu camelos a aproximarem-se. Esses camelos aproximavam-se de Rebeca, a sua mulher, com quem o servo de Abraão casou, e que lhe trouxe de Harã. O processo de meditação abre-nos os olhos para as nossas possibilidades em Deus e para tudo o que talvez não tenhamos visto ou conhecido sobre nós próprios. Quando medita na palavra de Deus, os olhos do seu coração iluminam-se para que possa conhecer a esperança para a qual Deus o chamou, as riquezas da sua gloriosa herança nos santos e o seu grande poder que atua em si. Sentirá a voz de Deus a falar no seu coração sobre qualquer motivo que o tenha mantido acordado. Mantenha a sua paz e concentre-se em Deus da próxima vez que acordar à noite. Há uma mensagem que não pode perder. Ler a Bíblia é também uma forma prática de ligar o seu espírito ao coração de Deus. A vontade de Deus está escrita na sua palavra, e o Espírito Santo está à espera de lhe transmitir essa mensagem enquanto estuda as Escrituras. Ele abrir-lhe-á os olhos para o mistério por detrás de um determinado versículo que já deve ter ouvido inúmeras vezes. A noite é a melhor altura para consultar a Bíblia em busca da vontade de Deus. Pode também rezar quando acorda durante a noite. Mesmo que durma profundamente à noite, sem qualquer perturbação, ponha o despertador e acorde para rezar, estudar a palavra de Deus, meditar ou adorar. Os períodos noturnos têm um sinal espiritual muito forte. É mais fácil estar em sintonia com os ritmos do céu à noite do que em qualquer outra altura. Quando acordar à noite sem motivo, reze e peça a Deus que lhe revele por que é que ele o acordou. Reze abundantemente no Espírito para desbloquear essa revelação. Jesus também tinha o hábito de orar sozinho nas primeiras horas da manhã. Era o seu tempo de comunhão com o Pai, sozinho, sem a distração dos seus discípulos ou de qualquer outra pessoa. Não importa o quanto esteja ocupado com as atividades da igreja ou outros compromissos do reino, faça do período noturno um tempo de profunda intimidade com o seu Criador. Número 2. O sentimento de ansiedade ou de paz. Pode ser Deus a chamar a sua atenção para ele quando está ansioso sem razão aparente ou simplesmente estressado.
mesmo sem estar muito ocupado com o trabalho. A Bíblia diz que se deve chegar a Ele, o que está cansado e sobrecarregado, e Ele lhe dará descanso. A sua ansiedade pode ser porque precisa de descanso, e encontrará esse descanso em Cristo Jesus. Na maioria das vezes, pode achar que tudo está a correr bem na sua vida, mas Deus vê para além de si. Pode ter detectado que o diabo está a manobrar para entrar na sua vida. E a melhor maneira de o aproximar dele nesse momento é através dessa ansiedade. Se está sempre estressado e preocupado, pode ser outra forma de lhe dizer que se afastou da presença de Deus durante demasiado tempo. Talvez estivesse muito empenhado na sua comunhão com Deus antes de arranjar um emprego que lhe retirasse toda a atenção. Uma das formas de saber que está a perder o seu lugar secreto é quando se torna inquieto e pesado, sem razão aparente. Lembre-se que a ausência da presença de Deus é sempre caótica na vida de uma pessoa. A única maneira de descansar é tirando um tempo para ter comunhão com Deus. Há uma instrução no seu coração: nunca a receberás enquanto não te ligares a Ele. Também pode ficar ansioso porque ainda não sabe como entregar tudo a Deus. Quando está preocupado com muitas coisas, está a dizer a Deus que consegue resolver tudo sozinho e que não precisa da sua ajuda. Filipenses 4:6 diz-nos para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Há duas coisas que esta Escritura nos encoraja a fazer em vez de estarmos ansiosos, e todas elas chamarão a nossa atenção para Deus. A primeira é a oração e a petição. Em vez de nos preocuparmos, oremos a Deus e coloquemos a nossa petição aos seus pés. Depois disso, cante louvores a Deus em ação de graças. Aprecie-o por tudo o que Ele fez por si e pelo que está prestes a fazer nessa situação. A ação de graças tem poder, pelo que a Bíblia nos instrui a agradecer sempre a Deus. Independentemente da sua situação, agradecer a Deus é outra forma de exercer a sua fé e crença em Deus. Mostra que confia nele e que tem a certeza de que, aconteça o que acontecer, Ele estará sempre ao seu lado. Não ignore os fardos desnecessários, a inquietação e a falta de paz que está a sentir. Deixe que isso o aproxime de Deus para obter revelação e instrução. Em contrapartida, a paz é também uma forma de saber que Deus está a falar consigo. Paulo, falando aos Filipenses em Filipenses 4:7, disse: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Esta afirmação surge depois de os ter encorajado a não andarem ansiosos por nada, mas antes a orarem e a darem graças. A ação de oração e de ação de graças nessa altura trará a paz de Deus ao seu coração para ultrapassar a situação. A Bíblia diz que esta paz transcende o entendimento humano. Está muito para além da compreensão humana. Isto porque a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de manter a calma no meio de todas as tempestades que possam estar a assolar-nos. A vida tem os seus altos e baixos. Pode ter passado por certas situações que não sabe como sobreviveu e, enquanto viver, o diabo continuará a perturbá-lo, porque ele nunca se cansa. Mas a paz do Senhor é a tua âncora que te ajuda a navegar através de tudo isto. Esta paz pode não fazer sentido para toda a gente, porque se perguntam por que é que se mantém calma em tempos tão difíceis. Jesus disse aos seus discípulos que a paz que ele lhes dá não é como a que o mundo dá. O mundo pode não compreender por que é que está tão calmo apesar da situação caótica que o rodeia, porque a definição de paz deles é a ausência de problemas, mas a sua definição de paz é Deus nos seus problemas. Quando o Senhor decide inundar o seu coração de paz, mesmo nos momentos difíceis, está a tentar dizer-lhe que está consigo e que tudo vai correr bem. Os discípulos nunca souberam disso quando tiveram um encontro com aquela tempestade. Estavam cheios de ansiedade até que acordaram Jesus do seu sono, e ele disse paz ao vento, que se aquietou. A sua falta de fé pode impedi-lo de detetar a paz de Deus dentro de si. Foi por isso que Jesus perguntou aos discípulos, depois de ter repreendido o vento, dizendo:
Por que tendes tanto medo? Ainda não tendes fé? Lembrem-se que vivemos pela fé e não pela vista. Tudo à sua volta pode ser terrível, e pode até parecer que Deus já não está presente consigo, mas tenha fé. Quando exerce a sua fé numa situação destas, essa paz vai saturar o seu coração, assegurando-lhe que vai vencer. Mas se escolheres ter medo, o diabo vai certamente fazer com que o teu medo se concretize. Você está prestes a ouvir uma verdade muito amarga de mim agora mesmo. Por mais horrível que seja a tua situação, Deus não te pode ajudar se não tiveres fé. Deus não é sentimental. A fé é a única moeda com que se fazem transações espirituais. Também é possível detetar a voz de Deus através da fé. Mesmo que Deus lhe fale diretamente e você acredite que Ele não é Deus, esse encontro não terá qualquer resultado na sua vida. No que diz respeito à paz, pode ser difícil tê-la quando se tem dúvidas. É preciso estar concentrado e acreditar que Deus é uma recompensa para aqueles que o procuram diligentemente. É nessa altura que a paz da sua presença lhe dá a orientação de que necessita. Sim, a paz é uma ferramenta espiritual que o ajuda a fazer as escolhas certas. Pode estar a contemplar entre duas opções sem saber qual delas escolher. Escolha aquela que mantém a sua mente em repouso. O número de opções não importa. Deus sempre dará paz ao seu coração quando você pensar na escolha certa. Pode filtrar o conselho certo quando muitos conselheiros estão a dar a sua opinião sobre um assunto que lhes apresentou. O conselho certo dar-lhe-á sempre paz. Isso não significa que as outras pessoas sejam más. Pode haver muitas coisas boas a fazer numa situação, mas apenas uma coisa certa. Se está à espera de ouvir Deus em relação a um problema, preste atenção à voz da paz. Número 3. Mensagens repetitivas. Quando se ouve uma mensagem vezes sem conta, é porque Deus está a falar consigo. Este tipo de mensagem pode vir através de uma voz de um só canal, como aconteceu com Samuel no templo. Como uma criancinha levada para servir no templo, ele não sabia como reconhecer a voz de Deus. Pensou que era Eli a falar com ele, mas a voz persistiu até ele perceber quem estava a falar com ele. Também se pode ter sonhos repetitivos. É quando acordamos de um sonho específico e voltamos a dormir e a sonhar o mesmo sonho. Não se trata de coincidências. Deus não se esqueceu de que o chamou pela primeira, segunda ou terceira vez. Ele está a repetir as suas mensagens para que saibas que é Ele que está a tentar chamar a tua atenção. O faraó teve de sonhar o mesmo sonho 2 vezes de formas diferentes para que ele pudesse levar a sério o significado desses sonhos. Mesmo quando José sonhou que estava a governar os seus irmãos, foi 2 vezes. Deus pode repetir a mesma voz, sonho, sinal ou qualquer outro encontro que tenha tido para lhe transmitir a sua mensagem. Outra forma de repetição que pode encontrar quando Deus tem uma mensagem para si é a que vem de diferentes canais. Isto é, quando não ouve esta instrução apenas do seu testemunho interior, mas também de outras fontes, que podem ser o seu pastor, os seus amigos, ou mesmo a internet. Talvez tenha sido maltratado por um ente querido há alguns anos e tenha pensado que tinha perdoado e esquecido a situação. No entanto, de vez em quando, lembra-se sempre desse incidente horrível, e isso parte-lhe o coração. Repara que sempre que isso acontece, volta a ficar amargo e zangado. Se Deus quiser chamar a sua atenção para a necessidade de rezar para curar o seu coração partido, primeiro fará com que essa dor seja tão intensa no seu coração. Depois, fará com que tudo e todos à sua volta lhe comuniquem as suas intenções relativamente à sua cura. Ouve o seu pastor a pregar sobre a cura emocional quando vai à igreja. Quando telefona aos seus amigos para partilhar o fardo com eles, eles encorajam-no a procurar terapia. As plataformas das redes sociais permitem-lhe ver diversos podcasts, vídeos e mensagens motivacionais sobre saúde mental. Pode andar pela rua e ver um cartaz de um evento sobre saúde emocional. É assim que Deus passa instruções através de mensagens repetitivas. Não são coincidências. Não estão lá porque era suposto acontecer assim. Deus orquestrou tudo para que você tenha certeza de que é Ele quem está falando com você. Ignorar estes sinais é um risco para si. Não se trata de mitos,
mas de realidades apoiadas pelas Escrituras. Se há algo que não deve ser tomado de ânimo leve na vida, é a voz de Deus. A sua voz é a sua âncora para a vida de que necessita e não a deve tomar como garantida. Mais sinais mostram que Deus tem uma mensagem para si. Continue a observar para descobrir. Número 4. Uma doença estranha ou uma circunstância infeliz. Isto pode parecer estranho porque pode perguntar-se por que é que Deus o fará enfrentar uma doença ou uma situação difícil para poder falar consigo. Não. Deus não o deixará passar por qualquer dor, mas o diabo irá de fato infligir-lhe essas dores devido às suas falhas, ou porque Deus intencionalmente permite o desafio para que ele possa ver o seu nível de fé nele. João 5:14 diz: Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Vê, estás outra vez bom. Para de pecar, ou pode acontecer-te algo pior. Foi o caso do paralítico que esteve 38 anos no tanque de Betesda. Depois de Jesus o ter curado, encontraram-se mais tarde no templo, e Jesus teve de o avisar para deixar de pecar, caso contrário acontecer-lhe-ia algo pior. Isso significa que o pecado do homem deve ter sido a razão pela qual ele ficou naquela condição por 38 anos. Isto confirma ainda mais o que a Bíblia diz em Isaías 59:1-2. O braço do Senhor não é demasiado curto para salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A sua doença ou situação difícil é uma mensagem de que Satanás o deve ter capturado devido aos seus pecados, e que precisa de correr para Jesus para obter misericórdia e libertação dessa situação. Isto não significa de forma alguma que todos os doentes sejam pecadores. No capítulo 9 de João, ocorreu um incidente com um homem que nasceu cego. Os discípulos de Jesus perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele respondeu: Nem este homem, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Os problemas da vida tornam-nos vulneráveis e abertos ao maior número possível de soluções. O diabo que instigou esse problema programou-o dessa forma para poder ter acesso à sua vida e destruí-lo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pode tirar partido dessa situação e transformar aquilo que o diabo queria que fosse mal no seu maior avanço na vida. Isto só pode acontecer se for sensível às suas instruções durante esse período, se estiver empenhado em fazer o que está certo, independentemente de todas as más opções que tiver, e se conseguir voltar a Deus e ouvir o que Ele tem para lhe dizer relativamente a essa situação e a sua vida em geral. Não desperdice a sua época de dor. Deus também pode ensinar-lhe muitos valores de que vai precisar à medida que avança em direção ao seu destino. A Bíblia diz que, apesar de Jesus ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Os momentos difíceis podem ensinar-lhe alguns valores fundamentais da vida que não terá oportunidade de aprender quando tudo lhe corre bem. Também pode construir a sua fé em Deus, aprendendo a confiar nele em cada processo da sua jornada. Estas são algumas das mensagens que Deus nos transmite quando estamos aflitos ou confrontados com os problemas da vida. Número 5. Portas abertas ou fechadas de oportunidades. Deus pode usar uma porta aberta ou fechada para lhe transmitir uma mensagem. Pode acontecer de tal forma que não duvides se é Deus ou não. Moisés e os filhos de Israel estavam encalhados no Mar Vermelho e pediram ajuda a Deus. Ele respondeu-lhes, dando poder à vara de Moisés para criar um caminho através do mar. Isso foi uma porta aberta instantânea para enfrentar o desafio. Eles não precisaram de mais orações para pedir permissão a Deus antes de atravessar o mar. Se tem estado a rezar a Deus a respeito de uma situação e Deus abre subitamente essa porta de avanço, essa é a mensagem de Deus para os seus resultados que lhe é entregue. Seja o que for que precise de Deus, seja direção, liberdade, provisão, proteção ou unção, Ele dá-lhe a resposta de que precisa.
é a sua forma de lhe garantir o seu amor e o seu empenho em resolver os seus problemas. Tem de ter cuidado e paciência para esperar em Deus pelas respostas, porque o diabo pode apresentar-lhe uma bênção falsa e manipulá-lo para que pense que é a bênção original de Deus que pediu em oração. Nem todas as portas abertas são de Deus. Mantenha-se sensível ao Espírito e verifique todas as instruções antes de acreditar nelas. Deus também pode comunicar consigo através de uma porta fechada. Se tem estado a orar para ouvir Deus relativamente a um assunto, e Ele fecha todas as portas que tornam esse desejo possível, essa é uma mensagem segura de Deus de que Ele não o apoia. Isso não significa que o diabo não possa interromper as suas respostas. No entanto, Deus está empenhado em concretizar as suas expectativas se estas estiverem de acordo com o seu propósito para a sua vida. Se não estiver alinhado, Ele fechará todas as portas que levem a essa possibilidade. O diabo não pode impedir o propósito de Deus para a sua vida, se os seus caminhos estiverem corretos com Deus. Por isso, uma porta fechada é uma maneira segura de saber que Deus não está envolvido nesse esforço ou desejo. Número 6. Encontros físicos. Este é o aspecto da recepção de uma mensagem de Deus que muitas pessoas esperam. E sim, é possível encontrar Deus fisicamente. No entanto, tais incidentes são raros. A Bíblia dá muitos exemplos de pessoas que experimentaram Deus fisicamente e as mensagens que receberam desse encontro. Isso não significa que tenham visto Deus face a face. Deus mostrou-se-lhes através de acontecimentos estranhos que não deixaram dúvidas no seu coração de que se tratava de Deus. A experiência de Moisés com a sarça ardente é um excelente exemplo desse tipo de encontro. Ele estava a criar o rebanho do seu sogro Jetro quando viu uma sarça a arder, mas que não se consumia. Esta visão era estranha, e ele ficou tão espantado que decidiu observá-la de perto. Foi então que Deus lhe falou alto e bom som do fogo e lhe deu instruções sobre a libertação dos filhos de Israel da terra da sua escravatura. Deus pode também transmitir-lhe uma mensagem, dando-lhe um sinal que aumente a sua curiosidade. Ele exporá o mistério por detrás dessa revelação, quando começar a aproximar-se dela em pensamento.